Olá pessoal, como eu havia dito então, nós estamos hoje com o Dr. Paulo Dalcin, médico psiquiatra, que vai nos falar a respeito do suicídio. Dr. Paulo, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para bater um papo para falar desse tema bastante espinhoso, né? Sim, eu que agradeço, Wagner, em nome inclusive da Associação Brasileira de Psiquiatria, que a gente agradece quando existe um espaço para falar sobre algo da nossa especialidade. Falar sobre o suicídio é uma coisa bastante complexa. Em primeiro lugar, a gente tenta definir o que seria o suicídio. O suicídio, a palavra suicídio vem da junção de duas palavras. Seria sui, que significa si mesmo, e uccidere, do latim, que significa matança ou matar-se. Então, matar-se a si mesmo intencionalmente seria o suicídio. E as pessoas perguntam, o que é o suicídio? Seria uma doença mental? Seria um transtorno emocional? Seria um transtorno do comportamento? Então, fica muito difícil para a gente, na verdade, definir. Sabemos que o suicídio, ele é multicausal, tem múltiplos fatores. O primeiro fator que a gente poderia apontar seria o fator biológico, teria o fator psicológico, o fator socioeconômico, o fator cultural. Como fator biológico, Wagner, nós temos as doenças mentais, principalmente a depressão, que nós sabemos que a depressão é um estado mórbido do cérebro, onde o cérebro deixa de fazer o processo de neurotransmissão normal, não é simplesmente uma tristeza. E temos a esquizofrenia, temos as dependências toxicológicas, todos eles são responsáveis por quase 95% dos suicídios, esses fatores biológicos. Temos o fator psicológico. Se você pega, por exemplo, uma criança que sofreu na infância um bullying ou sofreu um abuso sexual, numa fase em que está ocorrendo ainda um desenvolvimento das conectividades cerebrais, que é quando começa a formar o pensamento, essa criança pode formar conectividades já como se fosse meio que tortas, com vivências que lá na vida adulta vai repercutir. Você pega uma criança que sofreu abuso ou bullying, por exemplo, quando ela termina um relacionamento, um namoro, ela pode tentar suicídio, porque aquela pastinha que estava lá, né, com o registro das memórias dolorosas da infância, elas vêm para a tela, né, e a pessoa se sente como tal, né? Então é a hora que a pessoa perde o controle. E como fator assim, sociocultural, nós temos também, né, culturas em que são mais rígidas, como a cultura alemã, onde o suicídio pode ser provocado com mais facilidade. Nós temos estudos também da cultura indígena, onde é comum o suicídio entre índios, e parece que a explicação é porque a cultura indígena está acabando. Então é como se eles se suicidassem antes de ver porque eles sabem que vão ficar só e já terminam por ali. Isso, exatamente. Isso pode ser um fator associado aí com o risco de suicídio. Fatores, deixa eu ver se estou esquecendo algum aqui. Você tinha me falado do fator genético. O fator genético, exatamente. A genética também é bastante comum. Eu costumo às vezes até citar um caso que mexeu bastante comigo, uma moça que eu atendi que tinha tentado se intoxicar com medicamentos, e ao fazer a história, a anamnese, quando eu perguntei sobre o pai, ela disse, meu pai morreu. E tentando de alguma forma minimizar, silenciar, né? Porque nós até costumamos dizer que o suicídio é uma tragédia, né, silenciosa e silenciada, né? Porque é difícil falar sobre isso. E quando ela disse, meu pai morreu, eu disse, mas ele morreu do quê? Ela falou, ele se matou também. Meu avô também se matou. Mas com uma naturalidade, como se aquilo fosse uma coisa natural e uma reprodução de modelo. Agora, em relação ainda aos fatores, nós temos que pensar que existe também um mix de todos esses fatores. Então não é tão simples assim a gente
fazer o diagnóstico ali e tentar ajudar, né? Porque, até por exemplo, prevenção, Paulo, complica. Sim, até a prevenção fica complicada. Porque, por exemplo, quando ocorre esse mix de fatores, acontece o seguinte, o estresse, né, se você pegar uma pessoa que tem mais de um fator, biológico, ou genético ou psicológico, essa junção de fatores, ela causa um estresse. O estresse é uma coisa que mexe com a adaptação. Nós temos que nos adaptar todo dia com situações adversas. E para isso nós temos que ter a capacidade de resiliência. Então, hoje nós procuramos ver o suicídio também como uma coisa que ocorre em função desse desbalanço, onde às vezes a pessoa não tem uma capacidade de resiliência boa e está em meio a vários fatores estressores. E como você estava em relação às estatísticas, que nós temos aquela conversa assim, olha, Avaré tem um alto índice de suicídio, é o maior do Brasil, tal. Como que andam os índices? Então, olha, inclusive essa questão é uma questão muito boa, porque muita gente pergunta isso pra gente. Na verdade, olha, antes de falar sobre estatística, uma coisa que hoje nós combatemos também, isso é muito importante. Não adianta nós querermos justificar o suicídio, achar coisas que justifiquem, né? Fica muito assim superficial, e o suicídio é muito mais complexo que isso. Quando então, você diz isso, por que suicidou? Isso, porque às vezes uma pessoa fala, ele se suicidou porque brigou com a namorada, ou porque se separou, ou porque a empresa não vai bem, né? Mas tenta achar uma coisa que racionaliza, que explica de alguma forma, né? Isso é muito arriscado. E eu acho que quando as pessoas tentam achar alguma coisa em Avaré que explique, né, que diga que Avaré está acima da estatística, na verdade isso não é a realidade. Não é a realidade. Eu até anotei uns dados aqui, porque, não sei se você lembra, né, nós fizemos um levantamento de 2006 a 2013, que em 2013 nós fizemos uma campanha aqui em Avaré, que foi o primeiro ano, se não me engano, o primeiro do Setembro Amarelo. E nós fizemos um levantamento para poder fazer uma palestra sobre isso. Olha, Avaré, em 2006, teve 7 casos. Em 2007, 6 casos. 2008, 5. 2009, 6. Em 2010, 14 casos. Em 2011, 9. 2013, foram 7 casos. Então, vocês vejam, numa média, são 8 casos por ano para cada 100 mil habitantes. E nós podemos falar isso com tranquilidade, porque Avaré tem 100 mil habitantes. E Paulo, habitantes. agora eu estou lembrando um detalhe aqui. Esse 14 aqui, que ele está fora da média, foi uns registros de uns problemas que nós tivemos na penitenciária. Isso, tem esse fator também. Que era assim, que ficava naquela zona cinzenta de suicídio ou um homicídio disfarçado. Parece que teve isso, né? Teve isso também. É uma coisa até meio complicada de falar, mas realmente nós temos mais de uma penitenciária na região. E o índice de suicídio entre os presos, ele também é alto. Só que tem casos que entram como suicídio, mas na verdade a gente sabe que às vezes o preso se mata por medo da forma como ele vai ser morto, se ele estiver envolvido de alguma forma. Ou de repente ele mataram ele, fizeram de uma forma que parece... Que simula o suicídio. Porque levando em consideração, nós temos o quê? Nós temos, na verdade, 4 presídios dentro da cidade, 3, 4 presídios. Pois é. Eu acho que você atende a penitenciária ainda? Você trabalha lá? Ainda atendo a penitenciária, só que no posto de saúde. Na verdade, eu não sou mais médico do sistema. Trabalha lá? Não, eu saí do sistema, mas eu atendo os presos e eu sou perito também. Eu atendo os laudos dos presos. Agora, falando da estatística, olha, o Brasil, na verdade, é o 8º país. Né, com a média de 6 a 8, agora parece que houve um aumento, eles estão falando até em 10 casos para cada 100 mil habitantes por ano. No Brasil? No Brasil, porque houve um aumento. Havia um desejo da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Organização Mundial de Saúde de diminuir em 10% o índice de suicídio até 2020, mas a gente não está conseguindo isso. Né? Em primeiro lugar está a Índia.
em segundo lugar a China, em terceiro Estados Unidos. Eu não elenquei todos, até para não alongar. Né? Mas então vocês vejam que o Brasil está abaixo da média mundial e Avaré está dentro da estatística brasileira sem nenhum aumento, nós podemos dizer isso com segurança. O que ocorre é mais ou menos isso. Quando ocorre um suicídio, as pessoas realmente tentam encontrar alguma razão que explique, né? Se puder dizer, é a água, né? É porque tem, né, algum tipo de problema que justifique, né? Mas, como eu disse, é arriscado isso. Só completando aqui, olha, então o jornal A Voz do Vale também agora do dia 5 a 11 de maio, ele registrou também uma matéria falando de 20 suicídios em menos de 3 anos, também está dentro da média, né, porque segundo dados lá da delegacia foram 20 casos em 28 meses. O número subiu para 10 em 2018, né, mas assim, no Brasil a maior média que nós temos de suicídio é no Sul. O Rio Grande do Sul, inclusive, foi o primeiro a ter liberação de CAPs, de mais liberação de verbas para criar CAPs, né, que seria o Centro de Atenção Psicossocial, e também é o primeiro que foi liberado a ligação gratuita total para o CVV. Né, porque, que nós temos agora CVV. Nós temos também o CVV aqui, né. Bom, acho que de estatística seria mais ou menos isso. Eu acho então importante porque, veja, isso assusta um pouco, porque, olha, 800 mil pessoas se matam por ano no mundo. Então, isso dá uma média de uma morte por suicídio a cada 40 segundos. Isso que assusta. Isso está sendo muito divulgado, né? Então, no Brasil, são 38 pessoas que se suicidam diariamente. Então, alguma coisa tem que ser realmente pensada, alguma política pública melhorada para a gente poder entender, prevenir e tratar. Paulo, e falar em suicídio, isso aumenta o risco, por exemplo, para a pessoa ou, por exemplo, até abordando o aspecto da imprensa, por exemplo, não é? Se bem que hoje não tem jeito, né? Com WhatsApp, Facebook, Instagram, não é só a imprensa, né? Essa publicidade que é dada ao suicídio. Então, isso aí é uma coisa super importante de diferenciar. Falar sobre o suicídio, muito pelo contrário, não aumenta risco nenhum. Alivia a angústia do paciente. A pessoa que está pensando. A pessoa que tentou suicídio ou que está com... Porque existe o desejo suicida, existe a ideação suicida e o plano de suicídio. Né? Então, são instâncias que vão se agravando. Mas quando você conversa com a pessoa sobre o suicídio, você ajuda a aliviar um sentimento de angústia que é vivenciado pela pessoa como, a gente fala até os 3 Ins, que é intenso, é insuportável e interminável. A pessoa acha que ela só vai terminar aquele sofrimento com a morte. Então, falar sobre isso alivia muito. Agora, tem a forma de falar, né? Porque, como eu disse, é uma tragédia silenciosa e também silenciada. Se você fala na mídia, a mídia às vezes dá ênfase à forma como é feito o suicídio, e isso inclusive foi regulamentado como uma política pública para diminuir esse tipo de divulgação que pode inclusive levar pessoas a encorajar outras pessoas. Paulo, agora nessa situação aí de prevenção, o que pode ser feito para a prevenção do suicídio? Então, olha, essa eu acho que é uma questão super importante, né? Porque eu costumo dizer assim, a prevenção mais importante, né, já começa com qualquer cidadão que esteja nos ouvindo. Porque assim, se você desconfiar de uma pessoa, né, que essa pessoa pode se matar, ou que essa pessoa está pensando em suicídio, ou que ela tem qualquer comentário, tipo, eu vou dar um jeito na vida, não, deixa que eu resolvo isso, né? Tem umas coisas que você ouve e às vezes você assusta. Então a gente pede para que cada pessoa seja um fator multiplicador disso. Ouça essa pessoa, procure investigar, procure levar essa pessoa para buscar ajuda, um profissional, né, ou qualquer tipo de ajuda.
Então esse seria o primeiro fator de prevenção, né, que poderia ser feito a nível assim do cidadão, né? Como que está ao alcance de todo mundo, está ao alcance né? de todo mundo. Tem o Exatamente. conhecimento. Isso mesmo. A segunda coisa de prevenção seria o tratamento dos transtornos mentais, porque você veja, se 95% dos suicídios tem esse fator biológico, né? Então nós entendemos que você tratar uma depressão, tratar uma esquizofrenia, tratar uma dependência toxicológica, tratar os transtornos graves de ansiedade, porque tem pessoas que com transtorno grave de ansiedade também começam a fantasiar o suicídio. Então o tratamento desses transtornos é fundamental. Então encaminhar para psicólogo, para psiquiatra. A depressão, por exemplo, nós temos medicamentos que tiram a pessoa da depressão hoje em 5 a 7 dias. Você pega um escitalopram, por exemplo, é uma medicação que tem ação rápida no sistema nervoso central. Porque a depressão, ela não é simplesmente um quadro de tristeza. Até tem um livro que eu falei para você que estava lendo, que chama A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. Porque a depressão, realmente o cérebro paralisa o sistema de neurotransmissão. Então é um processo doentio. E os medicamentos, normalmente os mais antigos, de 15 dias a 21 dias você tira o paciente da depressão. Inclusive aí tem uma coisa importante também, que a gente chama atenção e orienta às vezes os familiares, que quando o paciente melhora nos primeiros 15 dias a 20 dias, aumenta o risco de suicídio. Porque você melhora o estado de humor, então aquele paciente que estava na cama, sem vontade, sem tomar banho, sem comer, que não queria conversar com ninguém, de repente ele ressurge, mas ainda as ideias, né, a parte cognitiva do suicídio ainda está atuante. Então ele vai ter forças para executar. Então é a hora que a gente pede para a família acompanhar, né? Por exemplo, verificar, guardar armas se estiver em casa, verificar se não tem veneno, se às vezes... Por exemplo, teve casos em que o paciente melhorou, a família ficou feliz, ele saiu e comprou uma corda. E veio, se trancou no quarto e se enforcou, né? E exatamente nesse período de melhora, né? Então, é uma coisa que a gente chama atenção. Sobre prevenção, só para não próximo fugir bloco do nós assunto, vamos continuar falando de prevenção. Pessoal, Ok. aguarde e voltaremos já. É muita coisa de prevenção, deixa eu ver aqui.